Esse tipo de pensamento do fazedor, a mentalidade de quem faz, ele não se importa com a opinião dos outros, não se importa se vai errar, não se importa se é difícil, não se importa se vai demorar, não se importa no nível de dificuldade que ele precisa fazer aquilo. Não existe uma barreira para que aquela ação, qualquer que seja feita, entende? Então, se você adapta a sua mentalidade para esse nível de estado emocional, você entrou no jogo certo. Seja muito bem-vindo, meus amigos, minhas amigas. Fábio Augusto aqui. Eu resolvi fazer essa série de vídeos, eu acredito que tem aí, vamos chamar de aula, vamos chamar de vídeos, enfim. Eu quero de fato abordar os fundamentos do digital. Para mim sempre foi muito claro que se aquela coisa não fizer sentido, jamais eu vou executar. Pensando no público que quer começar, pensando que vem um novo ano por aí, vai vir um conteúdo atemporal, isso daí, qualquer momento, isso vai ajudar qualquer pessoa que queira começar, que nunca começou, tem vontade, tem dúvida, etc. Para a gente poder pegar os fundamentos do digital. Então eu piquei aí, eu distribuí entre vários temas, a gente vai abordar muita coisa. Tenho certeza que isso vai agregar na sua vida muito, se você tem vontade de fato de começar no digital, seja com criação de conteúdo, seja com prestação de serviço, não importa. O importante é você entender os fundamentos, porque de nada adianta a gente pegar milagres, dicas, ficar a vida toda consumindo conteúdo e não entender o fundamento. É fazendo uma analogia de uma construção de uma casa, por exemplo. Você não consegue construir a casa se ela não tiver ali os alicerces corretos. E a mesma coisa para a sua vida no digital, para sua carreira, queira você empreender num negócio digital, queira você prestar serviço ou ser creator, enfim, tudo vai partir do fundamento. Por isso, o nome da nossa série ficou como Digital por Fundamentos, para que você interprete, entenda, anote. A gente vai abordar muita coisa, então prepara a canetinha aí que a gente vai aprofundar de fato em tudo que você precisa para entender de uma vez por todas como jogar este jogo. E o primeiro ponto, eu acredito que é o mais crítico de todos, na verdade, é uma coisa que você vai concordar comigo. A gente vive nos tempos de hoje em um tempo onde tudo é muito fácil, então tudo é muito prático, tudo é muito acessível. E isso acaba se tornando um grande problema, porque nunca foi tão fácil a gente acessar ferramentas, inteligência artificial que faz as coisas para você, nunca foi tão fácil você consumir conteúdo de graça, mas ao mesmo tempo nunca foi tão complexo de começar alguma coisa, porque esse excesso de facilidade, isso cria um bloqueio imenso de atitude, de ação. O poder de decisão é minado. Por quê? Porque você tem milhões de informações, porém não tem uma objetividade no seu raciocínio. E isso faz com que trave muita gente. E por que eu abordo isso? Porque hoje o nosso gargalo principal não é mais a técnica. Tanto que eu falei, tem inteligência artificial que faz tudo sozinho. O grande gargalo é a clareza, é a boa interpretação do processo, a visão futura, tudo que você imaginar que te deixe consciente e claro sobre o que você tem que fazer. Esse é o grande ponto. Não tem mais aquela dúvida, eu não sou bom em fazer isso. Isso não existe mais, porque na maioria das coisas não é nem você quem vai fazer. E acredito que em pouco tempo não vai ser mesmo. Hoje em dia a internet virou um grande menu infinito. Então qualquer coisa que você queira buscar está imediato, qualquer coisa que você queira fazer está imediato. Não existe mais espaço entre você e a informação. Porém, existe um abismo entre você e o resultado, porque esse excesso de informação ele está mais prejudicando quem quer começar do que favorecendo pela falta de clareza. Tem dica para tudo, tem hack para tudo, dica de viralizar, dica de criar conteúdo, dica infinita. Um tanto de dica que você não tem noção, você não consegue consumir. Só que o que ninguém enxerga é, quanto mais 10 dicas diferentes, por exemplo, você segue de 10 pessoas diferentes, você fica com 10 vezes mais peso de interpretação e não consegue tirar aquilo do papel. Você acha que você está ficando eficiente pelo tanto de conteúdo que está consumindo, mas você está cada vez ficando mais confuso. Eu vou fazer agora uma pergunta para a gente iniciar essa jornada que vai te fazer refletir daqui para frente. Você procura abrir um vídeo para começar ou para se sentir que está começando? Se você já sabe a resposta, eu tenho certeza que essa pergunta vai doer um pouquinho. E se isso aconteceu, é sinal que a nossa aula já está fazendo efeito. Vai ter muita gente que não vai conseguir interpretar, porque talvez ainda não esteja maduro o suficiente para chegar lá. Mas eu te adianto, se você pensa em começar para se sentir começando, tá aí o grande problema. Porque você já viciou a sua cabeça em somente se sentir fazendo
e não de fato fazendo. Mas isso a gente atrela ao excesso de informação que você consome. A culpa sempre vai ser sua, a autorresponsabilidade total, mas existe a cura aí de você conseguir interpretar o que de fato consumir. Ah, Fábio, mas qual que é o problema de eu consumir dicas antes de eu começar a criar conteúdo ou antes de eu fazer qualquer coisa? A dica, hoje em dia, no mundo digital que a gente vive, ela vai funcionar. Porém, ela vai ser semelhante a um açúcar. Ela vai funcionar, vai adoçar, ela vai te alimentar por um breve período, porém, o efeito dela acaba. E o que acontece? Você vai sentir mais vontade. Entende o quanto isso é ruim? Você precisa enxergar isso dessa forma, porque se você continuar buscando dicas, você nunca vai ter a base que você precisa para construir com solidez, com segurança. A gente tem que tomar cuidado com esse excesso de sensação de produtividade, porque isso é uma falsa sensação. Quanto mais informação você consome achando que está no caminho certo, menos ação você toma. E aí que está o problema. Se a gente for interpretar, no fundo, você não está procurando mais uma dica. Você está procurando a última dica, aquela coisa salvadora que vai te fazer dar o passo, que vai achar um milagre, que vai fazer com que você, enfim, saia do limbo da procrastinação, da dúvida, da falta de resultado. É aquela diquinha que promete substituir todo o seu vazio de execução por uma única. E isso não vai acontecer. E o digital, você precisa ter isso bem claro e anotar essa frase. O digital não é sobre ganhar rápido, é sobre você construir com solidez. Seja uma agência, seja um emprego, seja uma carreira, seja uma prestação de serviço, não importa. Você precisa construir de forma sólida. Primeiro ponto, para que isso faça sentido para você. Você vai acordar amanhã, fiz um hack, passou rápido. Você vai acordar amanhã, não tem outro hack, perdeu o sentido, perdeu a execução. Tem que fazer sentido em um amplo cenário, não em pontos. Entende? Porque se o seu crescimento ele depende de um truque, de uma dica, de um pequeno ponto, ele tem um prazo de validade. Isso vai acabar. Mas se ele depende somente do seu entendimento, porque é o seu entendimento que vai te levar à condução das execuções, aí você vai estar encaminhado para o sucesso. Porque é isso que vai definir com que lá na frente você colha resultados. E quem vive de truque passa mais tempo procurando uma ideia do que construindo uma de fato. Eu falo isso porque eu vejo isso todos os dias. Todas as pessoas que eu converso, os atendimentos que eu faço, eu vejo pessoas iniciantes brilhantes, pessoas com potencial gigantesco, muito bem afiadas, porém perdidas pelo excesso de comparação, pela insegurança, pela falta de clareza. Todos esses sentimentos negativos estão envolvendo essas pessoas e isso ofusca o potencial delas, que provavelmente seja a mesma coisa que está acontecendo com você. E é para isso que eu quero fazer essas aulas, para esclarecer e te dar um fundamento sobre como você age, pensa, se comporta no digital. Resumindo essa primeira parte, o que falta para as pessoas não é conhecimento, não é técnica, é falta de visão. Eu vou fazer um exercício aqui com você. Olha isso. Por que as pessoas não começam? Essa é uma pergunta que você precisa se responder. Primeiro, informação demais. Clareza de menos. Isso daqui é a grande virada de chave, né? Muita teoria. Pouca prática. Sensação falsa de produtividade. Você se familiariza com algum desses elementos? De verdade, seja sincero com você. Eu que trabalho com isso, tenho uma agência, sou empreendedor, me identifico? Imagina quem não faz. E vou além, sinais de que você está preso nas dicas. Aqui o que eu estou fazendo é um exercício de libertação, tá? Por sinais, se você se identificar, vai fazendo X, vai anotando. Aprende muito, diz que aprende muito, aplica pouco. Esse é o primeiro. Salva para ver depois e nunca vê. Isso aqui é clássico, não adianta você falar que não. Quantos posts você tem salvo no seu Instagram que você pensou, eu vou salvar isso para fazer depois, ou para me inspirar, ou para copiar, enfim. E nunca mais voltou lá. Acredita que falta só uma última dica. E por último, vive ocupado, mas sem progresso. Essa é a grande frase que para mim faz a diferença. Você não precisa ter uma agenda cheia de coisas. Você precisa ter uma agenda cheia de coisas que você faz que dão resultado. É completamente diferente.
Porque não é a pessoa mais dedicada no mundo que prospera. É a pessoa que dedica a energia e o foco na hora e no lugar certo. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Ó. Exercício rápido. Qual foi, aí é para você se responder, o último conteúdo que você estudou? Você se recorda? O que desse conteúdo você aplicou? Aqui mora o divisor, tá? E a pergunta final. Qual resultado real ele te trouxe? Vou te dar 1 minuto para pensar. Mentira, não vou dar nem 1 segundo, porque isso daqui eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, ele é o que vai te libertar. Eu quero que você pare de sentir isso na sua vida, porque você não merece sentir isso, tá? Você está preso num ciclo de um comportamento louco. É um comportamento falho, porque a sua mente viciou nisso, entendeu? Você precisa sair disso, você consegue sair disso. É só um ciclo disfuncional do seu comportamento. Vamos fazer esse exercício? Você confirma aqui comigo? Faz aí, ó. Qual foi o seu último conteúdo que você estudou? Qual desses conteúdos você aplicou? E qual resultado ele te trouxe? Se você responder com a máxima sinceridade esses primeiros itens, você vai estar no caminho certo. Porque você vai estar comprometido com ser sincero com você e principalmente com evoluir, por sair disso. E o que disso tudo resolve? Uma única palavra. E eu vou listar ela aqui para você, ó. Fundamentos. Eu não estou falando de fundamentos técnicos, não é sobre fundamentos técnicos, não é sobre botões, não é sobre design, é sobre interpretação. É sobre você conseguir entender qual a ação que você tem que fazer para o seu próximo resultado chegar. Você vai conseguir empilhar, você vai conseguir ter resultados se você empilhar muitas dessas ações. Não é uma única, não é um único dia que você acordou inspirado, foi lá, gravou uns vídeos e acabou. Não é isso. É quando você entende qual próxima ação você precisa fazer para somar com aquela que você já fez. Aí nessa hora você vai ganhando embalo e vai ganhando estrutura, você vai ganhando musculatura. Só que você só consegue fazer isso se você tiver o fundamento, a interpretação correta desse caminho todo. Fica claro? E o porquê que você precisa ficar atento quanto às dicas? Olha isso. Por que dicas... Por que dicas são perigosas? Você sabe responder? Comenta para mim. Primeiro, ela dá resultado curto. Resultado curto. Esse é o primeiro ponto. Não contínuo. O que isso quer dizer, Fábio? Você pode ter um pico de views, pode ter um vídeo viralizado, você pode ter vários resultados a curto prazo pelas dicas. Ok. Quem garante o seu resultado do amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano todo? Não sei se você sabe, mas empreendedores fazem planejamento anual. Ah, quanto eu vou faturar no ano? Por quê? Porque se um mês for mediano ou ruim, você tem todos os outros para compensar. Não adianta eu pensar, vou ganhar R$1 milhão em um dia e o resto do ano não importa. Segundo, dependência de hack. Cara, eu vejo muita gente correndo atrás desse jogo e é muita loucura, porque é muito fraco. Não cria seu método próprio. O que é o método próprio? É o seu jeito de fazer, é o seu jeito de ganhar dinheiro, é o seu jeito de fazer com que aquela máquina aconteça, com que aquele resultado de fato floresça para que você possa colher. Não forma identidade. Por que identidade? Porque identidade está extremamente ligada com autoridade. Só que não é sobre os outros, a autoridade sobre si mesmo. Porque lembra, a gente está falando sobre fundamentos. Eu vou fazer mais uma sequência para você se familiarizar. Quem vira colecionador de dicas? Qual é o perfil dessa pessoa? Anota tudo. Não é ruim anotar, mas não adianta anotar e não fazer nada. Nunca se sente pronto. Procura o segredo no final. Não entende que resultado vem de ação e não de segredos. Posta pouco ou nada.
estuda demais. Esse é o verdadeiro colecionador de dicas. E o que isso vem como consequência? Consequências em ser um colecionador. Vamos dar um nome legal? Vamos chamar ele de CD, colecionador de dicas. Você tem um crescimento frágil. Não tem nada pior do que você ter um crescimento frágil. Você tem uma mente confusa. E você tem baixa execução. Só esses 3 sintomas aqui, ó, já dá para saber que você não fatura o suficiente ou nada, você tem um resultado extremamente medíocre, você não é uma pessoa que está comprometida com você mesmo, sabendo que o digital é a potência que é, e você não é uma pessoa que entendeu isso. Porque se você entendesse, você jamais deixaria com que esse cenário acontecesse. Fora que você vai falhar no principal ativo do digital. Quer saber? É a sua consistência. Consistência é o maior ativo. E você tendo esse tipo de comportamento, você tem zero consistência. Então, ser um CD é igual a zero consistência. Consegue ver o quanto você precisa mudar o seu jeito de interpretar esse jogo, de consumir a informação, de entender o que é tomar uma decisão, tomar uma atitude, aprender com um erro. Vamos lá, vou fazer mais um exercício aqui, ó. Exercício prático. Liste 5 dicas que você tentou. Eu não gosto da palavra tentar, tá? Porque quem tenta não consegue. Mas eu vou deixar aqui, porque quando você segue dicas, você está tentando. Seguir dicas, seguir hacks, é tentar ter sucesso. Liste 5 dicas que você tentou ultimamente. Aí você vai responder. Você vai pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai responder. Virou rotina? Aquela dica? Você faz todo dia? Você melhora ela todo dia? Você analisa para saber o que pode melhorar naquele comportamento? Se sim ou não. Te deu resultado real? Sim ou não? Essa é a resposta para que você primeiro aceite que você pode sim ser um CD nesse momento. Mas se você está respondendo, isso é um bom sinal, porque é a única chance de mudar o seu jogo. Vou deixar negrito aqui, ó. Tumba. Esse é o ponto de virada. É você primeiro tomar consciência sobre o seu erro, sobre a sua dificuldade. Esse é o primeiro ponto, é a humildade de aceitar esse cenário e principalmente dar o passo para que a sua melhora, para que a sua evolução aconteça. Porque de fato o que vai fazer, que vai mudar esse jogo, que vai dar essa virada, não é você saber mais, aprender mais rápido, não é. É a intenção de mudar esse jogo. Muita gente fica só com a casca. Qual que é a casca? É a vontade de fazer, é as tentativas, etc. Porém, o que vai realmente funcionar é a intenção em fazer isso dar certo. Porque quando você tem essa intenção clara, você faz tudo que tem que ser feito. Você atrai os eventos, você atrai todas as energias necessárias para a sua consciência falar, bom, você tem que fazer isso. Você sabe que é isso que você tem que fazer. Enfim, não vou entrar na parte da física quântica, mas para você entender. Sem a intenção de ser uma pessoa melhor, de assumir os seus erros, de evoluir com um erro, você não vai conseguir mudar. Por mais que você faça dicas, estude, etc. Vai valer a partir da sua intenção. E eu digo mais, a dica te ajuda hoje. Ponto. Ok, a gente não tem que discordar disso. Porém, o fundamento te sustenta amanhã. Entende a diferença? O que se busca hoje? Muito disso aqui, ó, de dica. Qual é a dica para você ficar milionário? Não existe dica. Não tem como ficar milionário com dicas. Se você fizer isso dá certo. Não. É um caminho, é uma jornada interna primeiro. Não estou falando de carreira profissional. Eu estou falando sobre o seu emocional, a qualidade da sua resiliência, da sua antifragilidade, para você lidar com frustração, com erro, passar por cima de qualquer coisa que te incomode
para que você evolua, seja uma pessoa melhor a partir disso. Agora eu vou te explicar o porquê dos fundamentos. Ó. Fundamentos essenciais. O que a gente tem aqui? Ó? Porquê? O que o porquê gera? Motivação. Se você entender o porquê você está fazendo, você vai fazer. Porque você só não faz hoje porque você não entende esse porquê. Você não tem a motivação automática. Não existe você acordar todo dia motivado. Isso não existe. Existe você ter o entendimento para que aquilo te motive. Entende? Segundo, identidade. Por que identidade? Voz única. Eu vou mais além da parte da identidade, que eu vou trazer um terceiro item aqui, ó, é a sua autoimagem. Se você tem essa segurança, essa autoconfiança clara e definida com você mesmo, nada vai te parar. Você é imparável. Por quê? Porque você vai ter todo o entendimento da sua capacidade. Você não vai ficar com aqueles pensamentos que te limitam, entende? Então, quando você tem isso daqui, ó, o fundamento da identidade, eu acho que eu vou pôr ele até em primeiro, que é mais importante que o outro. Nada te impede. Não tem dificuldade técnica, não tem a opinião dos outros, não tem crítica, não tem nada. Tudo que você se comprometer a fazer na sua identidade clarificada, na sua autoimagem em plena existência, você vai fazer. Terceiro, direção. Você vai ter um destino claro. É aquela velha frase, eu não ia falar ela, mas eu vou falar. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É isso que acontece na vida de quem busca dica. Porque é dica de lá, dica de cá, busca dica, dica, dica. Não. Tem que ter uma direção, um objetivo único, claro e psicopata atrás desse objetivo. Não tem desvio de caminho, enquanto não chegar. Direção, destino, claro. Clareza. Qual é o fundamento da clareza? Que é o desfecho de tudo isso daqui. Ela vai te dar critério de decisão. É aqui que mora o diferencial. Por quê? Porque você pode escolher fazer ações... Isso eu estou falando para a vida, tá? Não é só digital, não. Você pode escolher fazer decisões medianas, ruins, ou você pode ter a clareza do que fazer. Foi o que eu falei. Quando você está no caminho certo, você escolhe minuciosamente o seu instinto, ele vai te falar, isso você tem que fazer, isso você não tem que fazer. É natural, você tem esse poder. Porém, uma vez que você está conectado, porque senão, se não tiver, não tem chance. Critério de decisão é o segredo. Só que para isso você tem que ter esses fundamentos. Primeiro fundamento, identidade. Segundo, o porquê, que é você entender, né? Que é o que vai te dar aí a lógica de entendimento. Direção, que vai te dar o destino. E a clareza é o que fecha os quatro. Certo? Quando existe fundamento. Vamos entender isso juntos? Vamos lá. O que acontece quando você sabe que existe o fundamento? Primeiro, você sabe o que ignorar. Esse aqui é o principal, eu acho. Porque saber falar não, saber negar as coisas vale mais do que saber falar sim. Porque no caminho tem muita coisa que tenta te tirar ali do seu destino, do seu norte, da sua vida, do seu propósito, enfim. Você sabe o que ignorar uma vez que você tem o fundamento ativado. Segundo, sabe o que priorizar. Foi o que eu falei. Se você consegue direcionar energia para você fazer ações que vão ser prioridades, que vão dar de fato os resultados, vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer 20 quilos. Qual ação eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exercício. Duas coisas. Comer menos, que emagrecimento é matemática, e o segundo é exercício para poder agilizar, para poder manter aquela parada toda. Se eu resolvo fazer vou pescar, não tem como, entendeu? Eu preciso priorizar as ações que vão me levar até o meu objetivo. É a mesma coisa aqui. Age com menos ansiedade. Por que eu agiria com menos ansiedade? Porque você já sabe onde você quer chegar. Isso faz com que você não fique angustiado para o resultado. Isso é muito importante. E por último, cria consistência. Entendeu? E agora a comparativa. Esse daqui é quando existe o fundamento, é quando é verdinho. Agora, sem fundamento. O que acontece quando você não tem o fundamento ativado? Você tem muito consumo,
todos os dias, rolar feed, salvar vídeo, assistir vídeo, enfim, tudo isso que você já sabe. Pouca prática, plano sem execução, estratégia muda toda semana, dia, minuto. Não existe uma estratégia sólida que você fale, eu vou por esse caminho porque isso faz sentido. Porque você não interpretou isso da forma certa, não tem fundamentos. Então você acha que qualquer estratégia vai resolver. Faz vidinho com dancinha, bota música em alta, faz milagre. Tem várias coisas que a gente busca hackear para alcançar um resultado que nem é o esperado. A gente tem que entender onde eu tenho que caminhar para chegar onde eu quero chegar. Não adianta fazer coisas que não estão direcionadas a esse resultado. É a mesma história da pesca. Vamos lá para mais um exercício? Vamos lá. Vamos resumir o seu digital, resumir o meu digital em uma frase. Responder essas 3 coisas. O que eu resolvo? Fábio, eu não sei nada, eu nunca fiz. Eu entendo, é para você que eu tô fazendo esse vídeo. O que você resolve é uma das coisas que você já viveu até hoje, que você saiu, presta atenção. Ponto A é aquele momento que você tinha um problema. Ponto B é você depois de resolver esse problema. Seja ele qual for. Considere um problema uma evolução. Eu era inseguro, não sou mais. Eu tinha vergonha, não tenho mais. Eu aprendi a estudar um livro de uma forma que eu consigo decorar. Cara, tem trilhões de probabilidades aí de coisas que você já aprendeu que você pode ensinar para os outros. Isso é o que você resolve. Vamos dar esse exemplo. Aprendi a ler um livro sem interromper a leitura. Eu sei lá, tô devagando aqui, tá? Vamos mais um. Eu era inseguro e aprendi uma técnica de autoconfiança. Extremamente necessário, se fosse possível. Esqueci de compartilhar aqui. Aprendi a ler um livro sem interromper a leitura. Eu era inseguro, aprendi uma técnica de autoconfiança. Deixa eu pensar em mais um. Vamos falar sobre dinheiro, por exemplo. Eu aprendi a ganhar dinheiro criando vasos decorativos. Enfim, não, isso daqui é muito aleatório. XPTO. Cada um vai ter o seu. Não importa o que seja. Esse é o que você resolve, tá? Segundo, para quem? Aí você vai conseguir responder o para quem depois que você responder esse aqui, tá? Aprendi a ler um livro para você entender o exemplo. Sem interromper a leitura. Para quem? Aí eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Dedicado para pessoas que têm dificuldade em ler um livro completo. Cara, tem muita gente que não consegue ler um livro completo. Eu era inseguro e aprendi uma técnica de autoconfiança. Para quem? Para pessoas... Tá confuso aqui, né? Para pessoas inseguras que ainda não confiam plenamente em si. Aprendi a ganhar dinheiro criando vasos decorativos. Para quem? Pessoas que gostam de decoração ou querem ganhar dinheiro extra. Enfim, esse é o seu para quem. Agora você vai responder o porquê. Esse aqui é o mais complexo, mas eu acho que é o principal. Por que você vai resolver fazer isso? É muito pessoal, tá? É muito particular. Mas existe uma explicação para esse porquê que eu, Fábio, eu acredito muito nisso. Existe para todo mundo, existe um porquê que ele é universal, que ele vai valer para todos. Porém, cada um vai ter a sua explicação. Porquê universal? Para cumprir o seu chamado nessa terra. O que você quer dizer com isso, Fábio? Ajudar as pessoas
é sinônimo, é igual, é equivalente à evolução. Não é sobre dinheiro. Nunca foi e nunca será. Quanto mais você ajudar, com a intenção de ajudar, mais você será ajudado. Você consegue entender isso? Consegue interpretar isso? Se você confia nisso, comenta pra mim. Deixa eu entender como você pensa. Porque tem gente que pensa que é sobre, por exemplo, ler um livro. Não é sobre ler um livro. É sobre você ajudar uma pessoa aqui que tem dificuldade de ler um livro. Ela vai aprender com você essa técnica, esse seu jeito. Ela vai ler o livro e vai transformar a vida de outra pessoa por causa de você. Entende isso? Isso, eu, Fábio, tenho para mim que isso é o propósito de Deus para cada um. É ele usar as pessoas para que uma evolua a outra. Porque, vou explicar para você, todos nós, pessoas, somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então a gente faz parte, a gente tem Deus dentro de nós. A evolução, a busca de evolução de Deus é para que ele, a energia, o todo, evolua cada vez mais. Quanto mais ele usar as pessoas para isso, mais a gente está dentro do nosso propósito como ser. Entende? Tem gente que fala, que viagem, é religioso. Não é, não tem religiosidade. Tem interpretação sobre a existência. É completamente diferente, aliás, longe de religiosidade, porque isso daqui não cabe. Não é esse tipo de visão. É sobre você entender que a sua missão é ajudar as pessoas através da sua experiência, do seu dom. Mas eu tenho vergonha. Não importa. Então, se você tem um problema, é porque é esse problema, uma vez que você transformar, que vai te levar para o próximo nível. Então, se você é uma pessoa que tem vergonha, provavelmente, se você enxergar desse jeito, se você curar essa vergonha, é o momento de prosperar. É através disso que Deus vai te prosperar. Porque Ele te deu esse bloqueio, porque Ele tem intimidade diretamente com o seu propósito. Você vai ser orador, você vai liderar pessoas. Mas como assim tem vergonha? Sim, porque é o outro lado do nível de evolução que você precisa acessar. Fica claro? Esse é um resumo do porquê que o fundamento é tão importante. Porque é sobre o entendimento de como fazer, do porquê fazer, para quem fazer. Que são as respostas que a gente fez agora. Eu vou fazer agora uma sequência para que você entenda, de fato, como que a gente vai usar isso em nível prático, tá? Em nível de comportamento. Quando o fundamento entra, o que muda? Primeiro, você age com o que tem. Primeiro ponto. Você não vai ficar buscando, esperando coisas acontecerem. Esse é o primeiro. Segundo, para de buscar hack o tempo todo. Terceiro, consistência vira prioridade. E por último, próximo passo é igual ao plano perfeito. Cara, isso aqui é muito importante entender. Quando você tem o fundamento, você para de dar desculpa para você mesmo, você para de procrastinar, porque você sabe que qualquer ação micro que seja, próximo passo, é o plano perfeito. Por quê? Porque através de cada próximo passo, você vai construindo o que você precisa, entende? Não existe um plano único, milagroso, que você vai pegar com uma mãozinha assim e fazer, plano perfeito. Não existe. Exige você empilhar um monte de tijolinho para você construir o seu castelo. É simples assim. Criador que evolui, criador que evolui. Executa mais do que consome. Aqui eu estou dando perfis para você se identificar com a evolução já, tá? Mas eu não sou essa pessoa, você vai se tornar. Erra, ajusta e melhora. Esse negócio do erro é importante. Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. E quando eu entendi que é através do erro que a gente acerta, eu nunca mais tive esse problema. Tem até um vídeo no YouTube falando que achar que o erro é um erro, é um erro. Você só consegue chegar no que a gente pode considerar como sucesso se você errar, se você falhar. Muito raramente uma pessoa vai fazer uma coisa pela primeira vez e acertar. Ela só vai acertar se ela errar. Então entenda, se você faz uma coisa e erra, entenda que esse é o caminho certo. Não existe você fazer uma coisa que você não sabe e acertar.
É muito raro, pode existir, mas é muito raro. Qualquer coisa que seja, a nível, eu quero fazer uma coisa com excelência, você não vai acertar de primeira. Mas, se você errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender, uma hora você vai acertar. Erra, ajusta e melhora. Aprende fazendo. Esse aqui é o X, tá? Porque só vai pegar essa sensação de melhoria fazendo, não tem como. Cria identidade própria. Você vai amadurecer a sua autoimagem. Que evolui, né? Criador que evoluir. Somente se você evoluir. Critérios do criador. Maduro. O que você precisa para se considerar um criador maduro? Age mesmo sem 100% de certeza. Isso aqui bloqueia muita gente, o fato de esperar ter certeza. Eu era uma dessas pessoas. Eu preciso ter certeza para agir. Eu preciso ter certeza para poder dar o passo. Isso não existe. Você precisa ativar sua fé e agir, não importa o resultado que seja, você vai arrumar, você vai ajustar e ponto, acabou. Pensa antes de copiar. Valor é maior do que os truques. E resultado, entende de fato que resultado é uma consequência do processo. Aqui que mora a diferença. Vamos fazer um exercício final. Exercício final. Vamos escolher um tijolo para a gente fazer hoje. Escolha um tijolo para hoje. Não vou te dar todos os tijolos. Se você quiser fazer todos, beleza. Mas se você quer sair do zero, se entrar no movimento, escolha e faça um. Se comprometa em fazer. O que você pode fazer? Um vídeo? Pode fazer um vídeo. Mas eu tenho vergonha. Vence a vergonha. Quanto mais difícil for o desafio para você, melhor. Por quê? Porque depois que você vence, você diminui aquela... tô com vergonha de fazer. Você vai fazer com vergonha mesmo, não importa. Na hora que você faz, que você atravessa a ponte do medo, você diminui sua vergonha e você ganha um poder inimaginável de execução que você vai falar, putz, era tão fácil eu fazer de novo, de novo e de novo. E quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Um vídeo, um post, uma ideia que você tem, que você nunca aplicou, aplique essa ideia. Ideia aplicada. Ou uma tarefa concluída. É pegar alguma coisa que você tem na sua cabeça e fazer, e entrar para a ação. Porque é o seu estado de... Agora eu vou escrever bem grande aqui, que é o que vai fazer toda a diferença. Fazedor ou fazedora. É a sua versão que vai te garantir sucesso. Olha o tanto de coisa que ela te garante. Sucesso, resultado, prosperidade, liberdade, evolução. Pode falar, tudo que você imaginar que for de bom. Dinheiro, viagem, roupa nova, casa, carro. Tudo que você imagina, gasolina, todo tanque cheio. Vamos lá, o que mais? Deixa eu pensar, joia, qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa que você quer vai depender única e exclusivamente do seu eu fazedor. Esse eu, ele é um estado emocional, um estado tipo a felicidade, que é um estado emocional, que você encarna em você e você entende que é através dessa energia que você faz as coisas. Esse tipo de pensamento do fazedor, a mentalidade de quem faz, ele não se importa com a opinião dos outros, não se importa se vai errar, não se importa se é difícil, não se importa se vai demorar, não se importa no nível de dificuldade que ele precisa fazer aquilo. Não existe uma barreira para que aquela ação, qualquer que seja feita, entende? Então, se você adapta a sua mentalidade para esse nível de estado emocional, você entrou no jogo certo. E detalhe, daqui, escolhe só um, tá? Não escolhe todos não, só um. Se satisfaça com um, comemore aquilo que você fizer. Parece uma besteira, parece, mas para quem está
nesse momento de insegurança, de procrastinação, fazer um mal feito que seja é muito melhor do que ficar planejando o bem feito, entende? Eu tenho uma frase para você e eu queria que você anotasse ela com muito carinho, de verdade mesmo, tá? Não procure fazer com que o digital seja fácil. Procure fazer com que ele faça sentido. Essa é a grande diferença que vai mudar tudo. Vai te mudar a forma de ver as coisas, de ver conteúdo, de consumir, de analisar os outros, de falar, isso faria sentido para mim, isso não faria. É assim que você precisa olhar para poder fazer sentido para você fazer o próximo passo. Se eu fizer isso vai dar certo, se não fizer isso vai dar certo. Você só vai ter esse tipo de olhar analítico se fizer sentido para você. Eu não estou falando para você descartar as dicas. Continue consumindo dicas, porém com um olhar analítico, para que aquela dica te dê um feedback e principalmente para que você faça a partir da interpretação do seu interno. Peguei a dica, internalizei, entendi, vou fazer para mim. Acabou. Não é dica vaga, não é dica alienada, não é uma informação que voa. A dica bem feita é a dica que você pega e executa. E uma coisa para você entender é que o seu ponto de partida não é lá na frente, é no momento da clareza. Se a gente está estudando e de alguma forma isso daqui ficou claro para você, fique feliz. Esse é o seu ponto de partida. É a partir do seu instante de clareza sobre qualquer execução que você faça. Então adivinha? Você já pode começar imediatamente. Esse vídeo ele foi uma introdução, um alerta, um convite e muitos outros nomes que eu posso dar. Mas o que eu espero de verdade é que você fique comigo, assista a todos. Não sei onde eu vou parar, pode continuar pro resto da vida, pode parar no 3, pode parar no 20, não sei. Isso é irrelevante. O que mais importa é você saber que eu estou aqui para ajudar quem quiser, quem precisa, quem se aceita ajuda. Principalmente é impossível ajudar quem não quer ajudar. Uma informação com um fundamento é o que muda a vida das pessoas. E se o nosso propósito é evoluir as pessoas a partir da nossa experiência, que eu consiga alcançar você e você tenha aí uma transformação enorme na sua vida pelo simples fato do direcionamento com clareza. Fechou? Eu te espero no próximo vídeo.